Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Brasileiro preso no estado de Connecticut se declara culpado por agredir agentes do ICE durante a abordagem migratória. Davos tropical. Presidente Lula vai se reunir esta semana com líderes da América Latina e do Caribe para discutir futuro econômico do bloco. A ação de 5 países, incluindo o Brasil, processa a Meta por enganar usuários sobre privacidade do WhatsApp. Veja os direitos de quem perdeu voos nas tempestades históricas de neve nos Estados Unidos. Governo Trump fecha acordo com o governo de Minnesota e envia czar da fronteira 2 dias depois da morte de um americano pelo ICE. Um gesto de gentileza na Disney transformou o choro de uma criança brasileira em um momento mágico que viralizou. Olá, Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro preso no estado de Connecticut se declarou culpado por agredir agentes do ICE durante uma abordagem migratória. Segundo o Departamento de Justiça, ele chegou a morder e cuspir nos oficiais. A notícia foi destaque do site da Procuradoria-Geral de Connecticut. O brasileiro Luiz Peterson Horn Ferreira Borges, de 25 anos, que não teve a foto divulgada, admitiu violência contra os oficiais do ICE no tribunal. Segundo a Justiça, ele foi detido em junho do ano passado por violar a lei de imigração e nacionalidade. Mas durante a prisão, Borges chutou os oficiais, xingou e ameaçou um dos agentes. Além disso, o departamento disse que o brasileiro mordeu um oficial do Euro e cuspiu no agente que dirigia o veículo. Borges já tinha passagem pela polícia por uma prisão em 2023, com acusações de agressão a servidores públicos e intimidação baseada em preconceito. Ele deve ser deportado. O governo Trump anunciou hoje o envio do czar da imigração, Tom Homan, para tentar controlar a situação em Minneapolis. A decisão foi anunciada 2 dias depois da polêmica morte a tiros de mais uma pessoa pelos agentes do ICE durante um protesto popular. As imagens contestam as justificativas federais de legítima defesa. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a sequência que levou à morte de Alex Jeffrey Pratt, de 37 anos, em Minneapolis. As imagens contradizem a versão do Departamento de Segurança Interna do país, que afirmou que o enfermeiro teria se aproximado dos agentes com uma arma em punho. Nas gravações, Pratt aparece atravessando a rua, enquanto filma a abordagem a 2 manifestantes. Um agente o obriga a recuar para a calçada. Em outro vídeo, os oficiais empurram 2 pessoas e Pratt se posiciona entre eles e são atingidos por spray de pimenta. Enquanto o enfermeiro segue com o celular em outra mão, a outra ele usava para se proteger. Quando tenta ajudar uma manifestante que caiu, Pratt é puxado por trás e cercado por pelo menos 7 agentes. Já de joelhos, ele é golpeado na cabeça com uma lata de spray. Um oficial se aproxima e retira a arma que estava na parte de trás do quadril de Pratt, indicando que ele não a empunhava. Logo depois, um disparo é ouvido. Nas imagens, um agente posicionado acima de Pratt parece atirar a queima-roupa, seguido de outros 3 tiros. No total, são pelo menos 10 disparos em 5 segundos. Outros 6 tiros são feitos quando a vítima já estava imóvel no chão. Testemunhas dizem que não houve socorro imediato. Uma médica teria até tentado ajudar, mas foi impedida de se aproximar. O governador Tim Walz acusou as autoridades federais de mais uma vez manipularem histórias. Enquanto isso, manifestantes se reuniram no local, levando mais uma vez a mobilização da Guarda Nacional. Na capital, a Casa Branca fez uma coletiva para falar do clima de tensão em Minneapolis e sobre as iniciativas que vão ser tomadas para acalmar os ânimos. Nas redes sociais, Donald Trump disse que conversou com o governador de Minnesota e que os dois concordaram em realizar um trabalho coordenado. Matias Brotero tem os detalhes. A Casa Branca classificou como tragédia a morte de Alex Pratt em Minnesota e culpou líderes democratas locais pela resistência às ações federais de imigração após o agente disparar contra o enfermeiro no sábado. Em entrevista, a secretária de imprensa Karoline Leavitt criticou autoridades por supostamente hostilizarem as ações do governo federal e dificultarem a cooperação
contra a imigração ilegal. Nas redes sociais, Trump disse que falou com o governador de Minnesota, Tim Walz, e descreveu a conversa como muito boa. Trump anunciou o envio de Tom Homan, conhecido como o czar das fronteiras, para supervisionar operações de imigração no estado. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A morte de um enfermeiro em Minneapolis, baleado por agentes federais, deixou o cenário em Washington tenso. Democratas dizem que não vão aprovar uma nova verba para o financiamento do Departamento de Segurança Interna. E isso pode provocar um novo shutdown do governo no final deste mês de janeiro. A morte de Alex Prete, segunda pessoa baleada por agentes federais em Minneapolis, em 3 semanas, aprofundou a tensão entre senadores democratas e republicanos. Muitos já estavam divididos sobre o pacote orçamentário, mas as cenas de violência em Minnesota fizeram uma onda de parlamentares abandonar o apoio ao financiamento do Departamento de Segurança Interna, que expira em 31 de janeiro. O pacote inclui 6 projetos de lei negociados entre os 2 partidos e já aprovados pela Câmara. Mas a parte sobre segurança interna foi votada separadamente e quase todos os deputados democratas votaram contra. A proposta mantém o orçamento do ICE no mesmo nível do ano passado, rejeitando o pedido de Donald Trump por um aumento que inclui 64 bilhões de dólares para o Departamento de Segurança Interna e 10 bilhões de dólares para o ICE. Os democratas afirmam que não vão financiar o DHS sem mais controles sobre o ICE. Republicanos, por sua vez, avaliam separar o financiamento do departamento para evitar um novo shutdown. No próximo bloco, comprar carro zero vai ficar mais difícil. O preço atingiu um patamar histórico no país. E ainda, o valor do ouro ultrapassou $5.000 por onça pela primeira vez na história. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O presidente Lula vai se reunir esta semana com líderes da América Latina e do Caribe no Panamá para a realização do Fórum Econômico do CAF, que é conhecido mundialmente como o Davos Tropical. O bloco tem 33 países que têm um PIB de mais de 7 trilhões de dólares. Eles vão discutir transição energética, economia digital, o uso de minerais críticos e também a influência dos Estados Unidos na região, especialmente em temas como financiamento, comércio e disputa tecnológica. Especialistas alertam que a exploração de lítio e terras raras precisa vir acompanhada de refino e tecnologia para gerar mais empregos e evitar impactos sociais como o Atacama. O CAF prevê aprovar 100 bilhões de dólares em financiamentos nos próximos 5 anos. Num continente polarizado, o Fórum Econômico Latino tenta reabrir pontes de diálogo que tem na política uma barreira. O presidente Donald Trump voltou a defender um teto de 10% para os juros do cartão de crédito. A medida, segundo ele, é uma forma de aliviar o peso das dívidas que batem recordes nos Estados Unidos. Mas o setor financeiro está persistente e resistindo e diz que essa proposta pode restringir o acesso ao crédito. Hoje, muita gente nos Estados Unidos está com um cartão estourado. A dívida total passa de $1 trilhão. Por isso, Trump quer colocar um teto de 10% nos juros do cartão, pelo menos por um ano. Se isso acontecer, quem tem dívida pode pagar menos todo mês. A ideia surge no momento em que a população enfrenta o maior endividamento no cartão desde 1999. Hoje, o saldo total passa de $1,2 trilhão, segundo o Federal Reserve de Nova York. Especialistas dizem que um teto de juros reduziria o custo da dívida para milhões de famílias, mas os bancos são contra e dizem que essa ideia pode piorar a situação. Segundo eles, se os juros forem muito baixos, vão parar de aprovar cartão para muita gente, especialmente quem tem score baixo, o que poderia excluir até 80% dos consumidores. E quando o crédito some, as famílias acabam cortando coisas importantes, como mercado, remédio e material escolar. Hoje, a maioria dos cartões cobra quase 20% de juros. Alguns, até mais.
Um projeto parecido já foi apresentado no Congresso, mas não avançou. E quem pensa em comprar um carro zero, é bom ficar atento. O preço atingiu um patamar histórico. Segundo analistas do setor, a população está pagando mais do que nunca e a lista de motivos é longa. Menos modelos baratos à venda, tarifas mais altas e um mercado cada vez mais caro para quem procura um novo veículo. Especialistas explicam que o valor médio de um carro novo subiu de forma acentuada no último mês e os elétricos custam ainda mais caro. O fim do crédito fiscal federal para veículos elétricos também ajudou a esfriar as vendas. As tarifas são outro fator de pressão. Modelos importados, já montados, chegam ao país com custos adicionais e as montadoras têm repassado esses aumentos para diferentes linhas de veículos. Para quem compra modelos mais baratos, qualquer alta pesa muito mais no orçamento. A preocupação também com o preço das peças, que pode subir e tornar os reparos ainda mais caros este ano. Mas nem tudo é negativo. Especialistas dizem que ainda existem boas oportunidades, especialmente negociando serviços extras, como trocas de óleo e lavagens. E com a queda gradual dos juros, a parcela mensal pode ficar mais leve. O valor do ouro ultrapassou $5.000 por onça pela primeira vez, impulsionado pela turbulência global e pelo aumento dos riscos geopolíticos. O metal, que já dobrou de valor em 2 anos, acumula alta de 15% só neste ano, enquanto investidores fogem de moedas e dos títulos do Tesouro americano. Na Ásia, o ouro seguiu em alta depois de um salto de 8,5% na semana passada, impulsionado também pelo dólar mais fraco. O índice Bloomberg do dólar caiu 1,6%, a maior queda semanal desde maio, o que barateia os metais preciosos. A prata também bateu recorde. A situação reflete a incerteza gerada por ações do governo Trump, como pressão sobre o Fed, ameaçar anexar a Groenlândia e a operação militar na Venezuela. Para muitos investidores, o ouro volta a ser considerado um termômetro financeiro do medo. A seguir, uma ação judicial internacional que inclui o Brasil acusa a Meta de enganar usuários sobre privacidade do WhatsApp. Mais de meia dúzia de entidades médicas nos Estados Unidos entraram na justiça para tentar barrar as novas recomendações de vacinas infantis do CDC. Uma ação judicial internacional que inclui o Brasil acusa a Meta de enganar usuários sobre a privacidade do WhatsApp. O processo alega que a empresa pode acessar conversas que deveriam ser criptografadas. A Meta nega a acusação. Um grupo da Austrália, Brasil, Índia, México e África do Sul entrou com uma ação contra a Meta no Tribunal Federal de São Francisco, afirmando que a empresa fez declarações falsas sobre a privacidade do WhatsApp. Segundo o processo, a Meta e o WhatsApp armazenam, analisam e podem acessar comunicações que a plataforma garante serem privadas. A ação diz que a Big Tech fraudou bilhões de usuários ao prometer criptografia de ponta a ponta, um recurso que, em teoria, impediria qualquer acesso às mensagens. O grupo também cita denunciantes como fonte das informações. A Meta negou todas as acusações, classificou o processo como frívola e disse que o WhatsApp usa o protocolo Signal há uma década. Os autores pedem que o caso se torne uma ação coletiva. Mais de meia dúzia de entidades médicas nos Estados Unidos entraram na justiça para tentar barrar as novas recomendações de vacinas infantis do CDC. Segundo os grupos, as mudanças são imprudentes e perigosas para a saúde das crianças. Mais de 6 organizações médicas, entre elas a Academia Americana de Pediatria e o Colégio Americano de Médicos, entraram com uma ação na Justiça Federal para reverter as novas recomendações de vacinas infantis do CDC. O processo classifica as mudanças como imprudentes e perigosas e pede que elas sejam consideradas ilegais. As alterações foram feitas pelo Departamento de Saúde no início do mês. Agora, vacinas contra hepatite A, hepatite B e meningite passam a ser recomendadas apenas para crianças com maior risco de infecção. O CDC também orienta que pais conversem com os médicos para decidir sobre as vacinas contra a gripe, Covid-19 e rotavírus.
A ação pede que o cronograma de vacinação volte ao formato vigente até abril do ano passado, antes das mudanças feitas pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. O processo foi registrado em um tribunal federal em Massachusetts. O governo dos Estados Unidos anunciou uma mudança importante na área científica. O uso de tecido fetal humano proveniente de abortos está proibido em qualquer pesquisa financiada pelo NIH. A nova política expande regras impostas no primeiro mandato do presidente contra o uso de tecido fetal humanos pelos Institutos Nacionais de Saúde. Por décadas, o governo federal apoiou estudos que usam esse material, considerado essencial para avanços em áreas como HIV, câncer, cegueira e defeitos congênitos. Especialistas lembram que esse tecido seria descartado de qualquer forma. Opositores do uso de tecido fetal afirmam que hoje existem alternativas, mas muitos cientistas dizem que elas nem sempre são suficientes para substituir o material original. A decisão encerra uma linha de pesquisa que, segundo a comunidade científica, foi fundamental para descobertas médicas ao longo de décadas. No próximo bloco, brasileiro faz história na Disney e é o primeiro a gravar música em português para o personagem Zé Carioca nos parques. E ainda, veja os direitos de que os passageiros possuem em voos cancelados nos Estados Unidos por causa da intensa e histórica nevasca que atingiu o país. A tempestade histórica que atinge mais de 2/3 dos Estados Unidos já matou 18 pessoas, deixou cerca de 1 milhão sem luz e paralisou ruas, avenidas, estradas e aeroportos. As autoridades dizem que o grosso da tempestade já passou, mas os problemas estão apenas no começo. Cerca de 270 mil pessoas ainda estão em alerta para recorde de frio intenso. Durante todo o dia de hoje, dezenas de equipes correram para limpar ruas, avenidas e cortar galhos congelados que estão derrubando árvores, além de tentar restabelecer a energia cortada. Mas especialistas dizem que isso vai demorar dias. Do Novo México à Nova Inglaterra, o mau tempo provocou recordes de temperaturas mínimas e queda de neve. Pelo menos 18 estados registraram 30 centímetros de gelo. Em Vermont, os moradores acordaram com um pé de neve bloqueando tudo. We lived here almost 20 years and this is the worst. I can't remember one this bad. Mais da metade do país ficou coberto de branco, com condições perigosas e extremas. E cerca de 200 mil ainda estão sob alerta para o frio intenso, com temperaturas recordes no centro, sul e leste do país. Em Massachusetts, a temperatura congelante deixou muita gente dentro de casa. Os termômetros bateram 18 graus Celsius negativos. Em algumas regiões do estado, nevou entre 40 e 60 centímetros. Esta está sendo considerada uma das piores tempestades dos últimos anos a atingir a região. Existe a informação de que um brasileiro teria perdido a vida durante a noite raspando neve, sem estar usando roupas adequadas para o frio extremo. A informação está sendo investigada. Quem trabalhou no combate à neve fala dos desafios enfrentados. Cansaço. Igual eu dormi 1h30 só. Estou rapando neve desde ontem, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. E agora são 3 da tarde, segunda-feira. Então, cansaço, eu só dormi 1 hora, o cansaço machuca bastante. Mas eu sei que é algo que a gente tem que fazer, que é ajudar, né, a cidade, ajudar a população, os moradores e tudo mais. Então, a gente tem que ir pra cima, né? Isso que importa, a gente sempre tá vencendo cada dia. A orientação foi não sair de casa hoje, algo que o empresário Júlio César Madeira seguiu à risca. Ele trabalha com reforma de banheiros e fez expediente por telefone. Nós seguimos todas as orientações do governo, ficamos em casa durante a tempestade, mantivemos as calçadas livres de neve e agora estamos no aguardo de tudo voltar ao normal o mais rápido possível. O impacto no transporte também foi grave. Milhares de voos foram cancelados. Muitos aeroportos ainda estão suspendendo pousos e decolagens até o clima melhorar.
O mau tempo também provocou um acidente aéreo. Um pequeno avião com 8 passageiros caiu logo após decolar no aeroporto de Bangor, no Maine. Um passageiro foi internado em estado grave e outros 7 morreram no local. E por causa dessa mega tempestade de neve e frio, mais de 15 mil voos e decolagens foram cancelados, incluindo aviões que vinham do Brasil, cerca de 107, a maioria rumo Nova York e Boston. Mas quais são os direitos dos passageiros nesses casos? A repórter Carolina Camargo explica pra gente. Para os brasileiros que estão nos Estados Unidos, os direitos do passageiro seguem a legislação norte-americana, que é diferente das regras da ANAC no Brasil. As linhas aéreas americanas são obrigadas a reembolsar o passageiro quando o voo é cancelado, mesmo em bilhetes não reembolsáveis. E muitas estão oferecendo remarcação gratuita por causa do mau tempo. Em uma situação de nevasca intensa, a empresa não é penalizada, mas precisa prestar assistência adequada ao cliente. O passageiro deve pedir informações por escrito, tentar reacomodação em outros voos, verificar se há direito à alimentação ou hospedagem e guardar todos os comprovantes. Mas especialistas lembram que as obrigações das companhias aéreas variam conforme a política de cada empresa e o motivo do cancelamento. Muitas não são obrigadas a pagar hotel ou refeições quando o motivo é o clima. As tempestades de neve que atingem os Estados Unidos nos últimos dias já levaram ao cancelamento de milhares de pousos e decolagens em todo o país. Só em Nova York e Nova Jersey, mais de 2.700 voos foram cancelados nos aeroportos JFK, LaGuardia e Newark Liberty. Em regra, vale a lei americana. Mas se o voo tiver origem ou destino no Brasil, ou se a passagem foi comprada por uma empresa brasileira, o caso pode ser analisado pelo Judiciário brasileiro. E falando em neve e clima frio, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem previsão de neve, mínima de 14, máxima de 24. Vai nevar também em Washington, mínima de 15, máxima de 29 graus Fahrenheit nessa região. Atlanta, tempo encoberto, Jacksonville, Tampa e Miami, a mesma coisa, só nuvens. Nessa região aí da Flórida, mínima de 38, máxima de 52 em Jacksonville, a mínima vai variar em 38 e 55. Houston, a gente tem apenas nuvens, Brownsville também, tempo encoberto, San Antônio, o sol nem dá as caras por lá, e Albuquerque, mínima de 26 graus, máxima de 40. Phoenix, a gente também tem apenas nuvens nessa região. Salt Lake City, a gente vai ter neve ao longo do dia, mínima de 20 graus, máxima de 32. E olha, uma criança brasileira de 3 anos viveu um momento mágico na Disney de Orlando, na Flórida, que viralizou na internet. E olha que não foi pelo castelo nem pelos personagens do mundo da Disney não, viu? Foi um gesto de gentileza que transformou o choro de uma menina em uma lembrança para toda a vida. As imagens mostram a pequena Antonella perdendo um balão e chorando. A cena foi o suficiente para fazer uma funcionária da Disney agir. Como ela não podia dar outro balão, ela entregou um vale-presente para a família. Filha, você vai poder escolher a boneca princesa que você quiser com isso aqui, não é outro balão não. Ela falou que ela não tem como lhe dar outro balão. A criança abraçou a funcionária e a mãe, Marcela Meirelles, resumiu o momento. Não é sobre o balão, é sobre cuidado, carinho e magia. O vale-presente foi trocado no parque por um brinquedo de princesa e sem questionamento. Esse tipo de surpresa é chamado Magic Moment, uma ação espontânea dos cast members para encantar visitantes, especialmente as crianças. O vídeo postado pela mãe já passa de 600 mil visualizações na internet e recebe relatos de muitos brasileiros que viveram experiências parecidas nos parques. E ainda falando da Disney, um imigrante brasileiro conseguiu um feito histórico junto ao mundo mágico. Ele foi o primeiro cantor do nosso país a ser convidado pelo conglomerado para gravar uma música em português que vai ser tocada toda vez que o personagem Zé Carioca aparecer nos parques. O show com os personagens da Disney no icônico castelo ganhou uma versão com gingado genuinamente brasileiro. A partir de agora, o Zé Carioca se apresenta no show ao som de uma música em português. Uma dessas vozes na música Aquarela do Brasil é do cantor Marcos Rosali, que vive nos Estados Unidos.
somente eu de brasileiro, toda a equipe americana. E começamos a gravação. Coloquei um pouquinho do temperinho brasileiro ali, mostrei um pouquinho desse gingado e, graças a Deus, foi um sucesso. Mas até então eu nem sabia do que se tratava. Logo depois da gravação, que nós recebemos uma mensagem da nossa maestrina dizendo que estaríamos fazendo, naquele momento, estaríamos fazendo história na Disney como o primeiro brasileiro a cantar música brasileira para a Disney. A música já integra a apresentação do personagem no Parque de Tóquio, mas deve chegar em breve na Califórnia e aqui em Orlando. A gravação em português aconteceu no estúdio de animação Roy E. Disney, na Flórida. Marcos era o único brasileiro entre os cantores norte-americanos. Poder marcar história, gravar em português, levar nossa cultura, a cultura brasileira, eu acredito que é um olhar bem cuidadoso da Disney para a nossa comunidade, um olhar com carinho para a gente, e é um divisor de águas mesmo, e ser representado, fazer parte de tudo isso, para mim é uma imensa honra. O brasileiro que mora há 2 anos em Orlando é famoso na comunidade pela voz suave e aveludada. Ele foi escolhido pela produtora musical da Disney depois que eles acionaram grupos de cantores na região. O brasileiro acabou sendo selecionado pela voz perfeita, que combinava exatamente com o que eles procuravam. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!